Quadro Check-up no rádio com o médico cardiologista Dr. Wander Uede. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Wander, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95. É sempre uma satisfação estar aqui, falar de assuntos do coração. E hoje nós iremos falar aqui no nosso programa sobre fibrilação atrial, né? Claro que a primeira pergunta seria, o que é fibrilação atrial? Até quase um trava-língua, né? Fibrilação atrial. Exatamente. Fibrilação atrial, Marcos, é uma arritmia. É uma arritmia comum na prática clínica. É uma das arritmias mais encontradas nos cenários clínicos, né, de pacientes com múltiplas comorbidades, pacientes idosos, diabéticos, hipertensos, doença renal, é relativamente comum. E é uma arritmia caracterizada por uma desorganização da atividade dos átrios. O que são os átrios? São os cômodos de cima do coração. O coração é uma casinha com 4 cômodos. Ela tem 4 quartos. 2 ficam em cima, 2 ficam embaixo. Os 2 de cima são os átrios, que guardam o sangue, e os 2 de baixo são os ventrículos, que recebem o sangue dos átrios e, de fato, bombeiam, fazem a principal tarefa do coração, que é bombear o sangue para frente em busca das circulações, tanto da circulação sistêmica como da circulação pulmonar. Então, esses átrios, que são os 2 quartinhos da parte de cima do coração, eles às vezes têm uma atividade elétrica desorganizada. Eles, para poder se contrair e relaxar, para poder descarregar o sangue deles no ventrículo, eles precisam de uma atividade mecânica, que é a contração. Para que haja essa contração, é preciso que haja uma atividade elétrica organizada, que a corrente elétrica passe pelos átrios de uma forma coordenada, sincronizada. Quando você tem uma desorganização intensa da corrente elétrica passando pelos átrios, eles não conseguem contrair-se adequadamente e você tem o que a gente chama de verdadeiro curto-circuito dentro dos átrios. A gente chama de circuito de micro-reentrada. Um circuito onde você tem múltiplos pequenos focos onde a corrente elétrica fica passando, ela fica totalmente desorganizada e isso não gera a capacidade do átrio se contrair. E aí, em função disso, a gente começa a ter todos os problemas, sintomas e todas as consequências da fibrilação atrial. Mas em relação à pergunta mais básica, que é o que é fibrilação atrial, a resposta é essa. É uma arritmia relativamente comum, que está presente na prática clínica não só do médico cardiologista, mas também do médico clínico, o médico da unidade básica de saúde, o médico da emergência clínica. Ele se depara muito com essa arritmia. E ela requer um manuseio, ela requer que a gente tenha uma atenção com ela por conta das consequências que podem ocasionar para o paciente, quando o paciente tem fibrilação atrial e não recebe o tratamento adequado. Agora, é perigosa e quem tem essa arritmia corre algum risco? Os 2 principais riscos, vamos dizer assim, que a gente tem para um paciente com fibrilação atrial são, primeiro, você ter uma incapacidade do coração de conseguir controlar a frequência de batidas do coração, a frequência cardíaca, né? Dentro dos átrios, essa frequência ela chega a cerca de 600 batimentos por minuto, mas o coração não bate a 600 por minuto, porque existe um filtro dentro do coração que não permite que o coração acelere a esse ponto, porque se ele acelerasse, ele não aguentava, o coração não aguentava bater nessa velocidade. E aí existe um filtro dentro do coração que a gente chama de nó atrioventricular, e esse filtro ele tenta impedir essa passagem dessa corrente elétrica, desse curto-circuito para os ventrículos, que é quem de fato vai bombear e vai gerar a nossa frequência cardíaca, aquela que a gente mede quando a gente bota a mão no pulso, aquela que é aquela frequência cardíaca que é medida quando a gente tem um reloginho, né, os smartwatches, aquela que é medida quando a gente faz uma medida de pressão naqueles aparelhos automáticos. Aí aparece lá pulso, BPM, frequência cardíaca, aquela frequência, é a frequência dos ventrículos, que é
dos quartinhos do coração, dos cômodos do coração, que são responsáveis pelo ato de bombear o sangue de fato. Lá em cima está tudo desorganizado, na fibrilação atrial. Então você está com mais de 600... a corrente elétrica está passando mais de 600 vezes por minuto. Mas a gente tem um nó, que é o nó atrioventricular, que vai filtrar isso e não deixa passar a maior parte desses estímulos. E o que passa lá para baixo, para os ventrículos, varia em frequência cardíaca. Um dos riscos, né, que o paciente corre é você ter esse nó não conseguir filtrar adequadamente essa frequência cardíaca, essa série de correntes elétricas, e a frequência cardíaca ela se tornar alta demais. Então o paciente pode ter o que a gente chama de fibrilação atrial com alta resposta ventricular. E aí a frequência cardíaca vai a 160, 180, certo? Chega beirando ali às vezes os 200 batimentos por minuto. E isso gera um desconforto muito grande para o paciente. O paciente normalmente sente uma queixa de palpitações, sente o coração batendo muito acelerado, sente pancadas dentro do coração, e habitualmente, até pelo perfil de parte dos pacientes que apresentam fibrilação atrial, uma parte considerável desses pacientes tem já doenças associadas, tem suas comorbidades, eles também vão sentir cansaço. O coração não vai ser capaz de entregar o sangue que o organismo necessita, e por o coração não conseguir entregar esse sangue, ele vai acumular esse sangue na região dos pulmões, e isso gera a sensação de cansaço. Então o primeiro risco que a gente diria, dos dois que eu elenco aqui como os mais importantes, o primeiro risco seria o risco de elevação da resposta ventricular. Então a fibrilação atrial com alta resposta ventricular, ela pode promover, por conta da frequência cardíaca muito alta, ela pode promover um extremo desconforto para o paciente, e o paciente ter um cansaço intenso, muitas vezes requerendo internação hospitalar para tratamento. O outro risco, que eu deixei pelo final, mas é talvez até mais importante, é o risco de formação de coágulos. Devido a a fibrilação atrial ter uma atividade desorganizada do ponto de vista mecânico, como os átrios não conseguem bombear o sangue adequadamente, apesar da corrente elétrica estar passando muito rápido, você tem aí 600 correntes elétricas passando por minuto pelo átrio, mas você não tem uma atividade de contração mecânica eficaz. Por conta disso, parece um paradoxo, mas na verdade não é, porque a gente consegue entender. A corrente elétrica passa rápido, mas se o átrio não consegue se contrair, então o sangue não vai passar rápido, porque quem faz com que o sangue ande não é a corrente elétrica, quem faz com que o sangue ande é a contração muscular. Se o músculo não está se contraindo, ele está só tremendo, porque é isso que acontece na fibrilação atrial, o sangue ele vai passar devagar por dentro dos átrios, e por passar devagar, o sangue tende a formar coágulos. E aí onde está o perigo, aí onde mora o risco. Aí que mora o perigo, como diz a música, né? Por quê? Porque se você passa devagar e forma um coágulo, esse coágulo ele fica solto, literalmente ele fica solto ali dentro do coração, e aí conforme o movimento de sangue, que é contínuo, o movimento do sistema circulatório é contínuo, esse coágulo ele pode se descolar, sair de dentro do coração e cair na circulação. E aí é uma loteria, é uma roleta russa, onde a gente não sabe para onde vai esse coágulo. A gente só sabe que para onde ele for, ele vai obstruir e vai causar problemas. Então, o local mais comum disso acontecer até porque é a primeira saída, depois que o sangue sai do coração pela aorta, o primeiro ramo que tem, na verdade, são as próprias coronárias. Mas aí o ramo relevante, mais importante que tem, são as artérias carótidas, que levam sangue para o cérebro. E isso é extremamente frequente. O paciente tem a arritmia, a fibrilação atrial, forma um coágulo dentro do átrio, esse coágulo sai de dentro do coração, cai da corrente sanguínea, e aí ele passa para a circulação das carótidas e chega até o cérebro. Quando ele chega até o cérebro, faz o quê? Obstrui a circulação de uma parte do cérebro, e o paciente tem o chamado acidente vascular cerebral, que é o AVC. E por que é lenta a passagem do sangue em alguns pacientes? Por que é lenta
essa passagem que a gente mencionou aqui, porque você não tem a capacidade de contração do átrio. Então, acho que os ouvintes que estão vendo aí, eu vou simular aqui com as mãos mesmo, o que é que a gente tem? A parte de cima do coração, que são os átrios, quando ela está funcionando adequadamente, ela bombeia o sangue para baixo e depois relaxa. E aí a parte de baixo do coração, que são os ventrículos, bombeia o sangue para a saída circulatória. Quando você tem o funcionamento normal, o que você tem é isso: contração em cima, contração embaixo, contração em cima, contração embaixo. Então o sangue vai andando em estágios. Ele chega no átrio, aí o átrio bombeia. Chega no ventrículo, o ventrículo bombeia. Quando você tem a fibrilação atrial, você não tem mais essa contração. Você tem uma atividade desorganizada, você tem muita corrente elétrica passando rápido, mas o coração ele faz só isso. Então o sangue chega aqui e ele simplesmente não anda, ele fica parado. Como é que ele vai para o ventrículo? Apenas quando a válvula se abre, mas o sangue fica o tempo todo aqui dentro e não sai do canto, ele não se mexe dentro dessa cavidade. E aí quando a válvula, que é a válvula mitral, se abre, aí o sangue escoa, ele desce para dentro do ventrículo e aí o ventrículo bombeia para fora. Então, por não ter essa capacidade de contrair para empurrar o sangue para frente mais rápido, o sangue entra no átrio e fica passando, como a gente chama, devagar. E aí é esse devagar que proporciona a formação dos coágulos. E nesse momento o paciente sente algum sintoma? Não. Aí eu vou repetir a frase da música, aí é que mora o perigo. Porque nesse momento o paciente não sente nada. Os pacientes frequentemente com essa fibrilação atrial, com a atividade elétrica, com a frequência cardíaca normal, a frequência cardíaca é a frequência de baixo. Aqui em cima é 600 de corrente elétrica, mas de contração do átrio é 0, não tem contração. Então o sangue passa devagar. Aqui embaixo são as batidas do coração. Varia ali de 50 a 100, sendo que, como eu disse antes, quando o nó não consegue filtrar, aí às vezes a frequência vai a 150, 180, 190, chega perto de 200. Mas no geral ela é 50 a 100. E o paciente não consegue perceber que está com isso. E aí é onde a gente tem o risco, o perigo de formação. Na hora que o coágulo se forma, o paciente não sente absolutamente nada. Quando ele vem sentir alguma coisa, é quando ele sai de dentro do coração, vai para a corrente sanguínea e vai parar em algum lugar. A roleta russa faz o seu sorteio e aí onde ele para, você tem o problema. O local mais comum é você pegar na circulação das carótidas e isso vai para o cérebro, obstrui, interrompe a circulação de uma parte do cérebro e aí a gente tem o acidente vascular cerebral. Então esse seria, na verdade, o risco, vamos dizer, ponderado pela quantidade de vezes que isso acontece, esse seria o maior risco. Existe um outro risco, mas felizmente ele é muito raro, que é do paciente que tem duas arritmias associadas, que é essa daí, que é a fibrilação atrial associada com uma outra, que é extremamente rara, extremamente não, mas é bem rara, que é a síndrome de Wolff-Parkinson-White. Quando o paciente tem essas duas arritmias associadas, então a fibrilação atrial, ela descarrega toda essa frequência cardíaca na parte dos ventrículos, e aí você tem uma frequência que pode passar de 300 batimentos por minuto, e o paciente está sujeito a ter uma parada cardiorrespiratória, porque o coração não aguenta. Mas, felizmente, essa associação dessas duas arritmias é bem rara. Então, eu nem mencionei aqui como principal risco. Na verdade, a mensagem principal é que o principal risco da fibrilação atrial é desorganizar a atividade dos ventrículos e fazer o paciente cansar muito, e aí o paciente vai bater no hospital porque está muito cansado, ou então formar coágulo e o paciente ter uma obstrução arterial em qualquer canto, sendo que a mais comum é o AVC. Como o paciente não sente nada, então ele só vai ser diagnosticado com exames. E tem solução? Habitualmente sim, tem solução. Tem solução para tudo. Eu sou otimista, eu acho que tem solução até para a morte. Então, tem solução para tudo. Na verdade, a gente, quando diagnostica a fibrilação atrial, a gente procede ao tratamento dela, que aí envolve estratégias, né? Para o paciente que já teve o AVC, na verdade, a gente parte para a etapa de prevenir os outros, né? Quando você tem um primeiro evento, quando você tem um primeiro AVC,
a estratégia nesse aspecto, a gente não tem mais como voltar atrás e começar de novo. A gente tem como começar de agora e partir para frente e fazer um futuro diferente. Então, evitar o segundo AVC. E aí, fazer todo o tratamento para reabilitar e recuperar o paciente. Então, para aquele que já teve o AVC causado por fibrilação atrial, o tratamento seria prevenção do próximo associado a fisioterapia, reabilitação e determinados cuidados para tentar restaurar o paciente o máximo possível à sua vida que ele tinha anteriormente. Às vezes a gente não consegue, mas é o que a gente tenta fazer. Para prevenir a formação desses coágulos, para prevenir a descompensação da fibrilação atrial, que leva o paciente cansado ao hospital, aí sim a gente tem estratégias. E essas estratégias, basicamente, elas são divididas, eu dividiria aqui didaticamente em 3 grupos. O primeiro é você tentar eliminar a arritmia. A gente chama isso de estratégia de controle do ritmo. Você pode fazer isso por meio de medicações ou por meio de um tratamento que a gente chama de cardioversão elétrica. Você vai, seda o paciente com uma medicação, igual aquelas medicações que recebe quando faz endoscopia, quando faz ressonância, para quem tem medo da ressonância, como faz para quem vai fazer uma colonoscopia, uma sedaçãozinha bem leve, e aí você aplica um choque no coração do paciente, e esse choque restaura a atividade elétrica, ele reorganiza. É como se você resetasse o sistema para o sistema recomeçar e começar mais organizado. Isso a gente chama de cardioversão. Então, essa estratégia ela faz com que a gente elimine a arritmia. A segunda estratégia, a gente indica em outros grupos de pacientes, quando a gente verifica que o paciente não vai permanecer sem a arritmia por muito tempo. Se você faz essa estratégia, teoricamente, eliminar a arritmia seria a melhor coisa possível, mas isso, na verdade, não se sustenta em alguns pacientes. Você elimina a arritmia, no outro dia a arritmia volta de novo. Ela é resistente por algumas anomalias, por algumas alterações na própria estrutura do coração. Então, o paciente não consegue permanecer longe da arritmia por muito tempo. E aí, nesses casos, o que você tem é o que a gente parte para a segunda alternativa, que é a estratégia de controle do ritmo e da frequência. Controle da frequência com anticoagulação. Já que você não consegue controlar o ritmo, você me perguntou como é que a gente elimina isso, como é que a gente resolve isso? Resolver o AVC, a gente resolve prevenindo o próximo e reabilitando, restaurando, fazendo fisioterapia para tentar o paciente voltar ao normal. Resolver a arritmia, a gente resolve eliminando a arritmia, que é a estratégia de cardioversão, ou fazendo com que, controlando a arritmia, deixando ela trancafiada, ela vai estar lá sempre. Isso a gente só faz quando a gente não consegue eliminar. Mas aí ela vai estar sob controle. Aí você faz a estratégia que a gente chama de controlar o ritmo, que é exatamente para o paciente a frequência cardíaca não ir lá para 200 e ele não bater no hospital. E você faz uma anticoagulação, que é o uso de medicações que popularmente afinam o sangue para não deixar o sangue formar coágulos ali dentro. Então essa seria a segunda estratégia. E a terceira, por ser mais invasiva, ela é reservada a alguns casos refratários que a gente chama de ablação, que é quando você vai e faz um procedimento parecido com cateterismo, cirurgia, onde você vai queimar uma parte dos átrios, né, para tentar reorganizar a atividade elétrica do paciente. Mas essa é bem menos frequente e mais restrita a alguns grupos específicos de paciente. No dia a dia, o que a gente tenta ou retorna o paciente para o ritmo normal, eliminando a arritmia, ou então previne as complicações dela, tentando frear a frequência cardíaca e afinar o sangue para não causar o AVC. Tem tratamento? Tem. O tratamento da arritmia, o tratamento da arritmia é exatamente esse que a gente mencionou, né? Você eliminar a arritmia ou controlá-la, não deixar que ela cause os seus efeitos danosos, ou então você tentar fazer o que a gente chama de ablação, que seria também uma estratégia para a eliminação da arritmia, que é uma estratégia por meio do cateterismo. Ok. Tem só mais uma pergunta aqui do nosso ouvinte, né? Ele quer saber, acho que até você já contemplou essa resposta, mas como é que alguém então pode descobrir que tem essa arritmia? Pronto. O paciente descobre que tem essa arritmia, primeiro, se ele tiver sintomas, não é possível, via de regra, você dar o diagnóstico sozinho. É algo relativamente difícil. Embora a gente tenha a gente está caminhando para uma era onde a gente tem o que a gente chama de dispositivos vestíveis. A tradução
em inglês, acho que isso é uma tradução de inglês, eu acho que no inglês, acho que, se eu não me engano, é o wearable, alguma coisa assim, são dispositivos que a gente coloca no nosso corpo e que monitoram os nossos dados vitais, os dados da nossa vida. Desses dispositivos vestíveis são os chamados smartwatches, aqueles celularzinhos. Então, esse sim, sozinho, sem nada, nu, vamos dizer assim, ou só com roupa de tecido, a gente dificilmente seria capaz de dar o diagnóstico, de comprovar que a gente está com essa arritmia. A gente pode sentir sintomas e esses sintomas nos fazerem procurar o médico para que a arritmia seja diagnosticada. Mas com que dispositivos a gente conseguiria dar o diagnóstico dessa arritmia? Primeiro, em casa, com esses smartwatches. Eles têm a capacidade de detectar especificamente a fibrilação atrial. Então, eles conseguem ver que quando você coloca lá o reloginho para medir a frequência cardíaca, ele consegue medir a frequência cardíaca e ver a regularidade do ritmo cardíaco. E aí ele consegue perceber que você está em fibrilação atrial. Se você não tem o seu dispositivo, numa consulta médica, né, não precisa ser cardiologista, numa consulta médica, o médico coloca o estetoscópio no seu peito e escuta o seu coração. A maneira como o coração bate na fibrilação atrial, ela é muito peculiar, ela é desorganizada. E aí isso é muito característico e o médico clínico mesmo, ele é capaz de, colocando o estetoscópio no coração, ele diagnosticar. É um ritmo muito específico, ritmo de fibrilação atrial. Ele não se parece com nenhuma outra coisa, é bem desorganizado. Você tenta achar algum padrão e não tem. Então, só com o estetoscópio você é capaz de dar o diagnóstico. Mas para a gente confirmar o diagnóstico, via de regra, a gente usa um dos exames ou o exame mais simples que a gente tem na cardiologia, que é o eletrocardiograma. Então, o eletrocardiograma, que é um exame simples e, felizmente, bastante disponível, a gente consegue dar o diagnóstico do paciente que está, nesse momento, com fibrilação atrial. E aí onde a gente tem um problema, porque algumas vezes ela é traiçoeira. Não bastasse ela causar esses problemas que a gente já mencionou aqui, ela ainda tem mais um agravante. Ela é traiçoeira porque em alguns pacientes ela vem e vai embora. Ela vem e vai embora. Ela vem, pode causar o problema e depois ela ir embora e a gente não consegue fechar o diagnóstico. Na hora que o médico vai escutar, o ritmo está normal. Na hora que você vai fazer o eletro, o ritmo está normal. E aí, às vezes, a gente, para conseguir fechar o diagnóstico, a gente sofre. A gente tem que batalhar. E aí a gente tem que lançar mão de outros exames, como, por exemplo, o Holter de 24 horas, que você vai medir o eletro do paciente, vai examinar o eletro do paciente, só que durante um dia inteiro. Há alguns casos, quando você está com mais suspeita e o Holter não dá diagnóstico, você pode partir para estratégias alternativas, como induzir o esforço para ver se você induz a arritmia, o que não é muito recomendado, mas em alguns cenários extremos você poderia fazer, fazendo com que o paciente fizesse um teste ergométrico, por exemplo, ou fazer um exame que a gente não tem nem disponível aqui na cidade, mas tem no estado, lá em Natal existe, que é um chamado Looper, onde você coloca um aparelho parecido com o do Holter e aí ele fica até um mês monitorando o seu coração em busca de diagnosticar essa arritmia. Mas basicamente você pode diagnosticar até mesmo com um relógio inteligente, certo? E se você tiver os sintomas são palpitações, pancadas no coração e falta de ar, são os sintomas mais comuns. Aí o ideal é você procurar a ajuda de um médico que vai escutar seu coração. Quando ele escutar seu coração, ele já vai ver que tem alguma coisa errada. E aí normalmente se pede o eletro para confirmar e aí a gente encontra a arritmia. Se não encontrar naquela hora e você tem a queixa das palpitações, aí pode partir para esses outros exames mais específicos para fazer uma investigação mais aprofundada. Dr. Wander Weyden, ele é médico cardiologista, atende no Instituto Médico Ameno, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui na cidade de Caicó. O Instituto Médico Ameno, ele fica no mesmo endereço da Clínica São José. Telefones 99422-3138, 99431-0681. Obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço, Marcos. São 7h37, confirmando.